Tá? Então, tá. Bem, hoje nós vamos trabalhar a terceira e a quarta unidade do Guia da Disciplina Finanças Públicas. Hoje nós vamos tratar do porquê do governo, né, da presença do governo, qual o objetivo do setor público na economia, falar um pouquinho dos bens públicos e dos bens meritórios e como é que o governo financia os gastos dele, ou seja, como é que ele financia as despesas dele com a sociedade. Bem, na segunda unidade, nós trabalhamos um pouco o porquê da presença do governo na economia. O governo é necessário pela questão da oferta dos bens públicos, né, que são bens indivisíveis, que você não pode dividir, que você não pode precificar, que são os consumos não excludentes. Esses bens públicos, eles são ofertados à sociedade como um todo, independente do nível de renda, independente do padrão econômico de toda e qualquer família. Tá. Historicamente, a demanda por bens públicos, ela tem crescido rapidamente. Os bens públicos, eles não dizem respeito só a saneamento, a iluminação pública, né? A segurança pública, eles dizem respeito também à criação de infraestrutura para que sejam realizados investimentos em bens de capital. E diz respeito também não só a melhoria da qualidade de vida da população, mas também a criar infraestrutura para que esse recurso humano possa ser melhorado. Então, como nós estávamos falando anteriormente, a demanda por serviços públicos, ela tem crescido, né? E como é que o governo ele faz para poder fazer frente a essas despesas, a esse crescimento, esse crescimento da importância do setor público na economia? Então, onde ele vai tirar recursos para financiar todos os gastos públicos que são necessários? Bem, para falar sobre esse financiamento, nós temos que falar sobre planejamento público. O que é o planejamento público? Na realidade, esse planejamento ele é feito em média para quase 5 até 6 anos. E ele geralmente está de acordo com os objetivos do governo durante esse período, né? Eu vou investir mais em educação, eu vou gastar mais com saneamento, com saúde, eu vou realizar investimento nas empresas estatais, com que objetivo? Então, o planejamento, na realidade, ele é bem mais amplo e ele corresponde a um período de tempo também mais amplo. Dentro do planejamento, nós temos o orçamento. O orçamento, na realidade, ele atende aos objetivos do planejamento, mas ele diz respeito a um período fiscal, a um ano fiscal, né? Bem, dentro do planejamento orçamentário, nós temos o plano plurianual, que é destinado, corresponde às despesas do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que tem um enfoque semelhante ao do plano plurianual, só que ela corresponde ao exercício do ano posterior. E nós temos a Lei Orçamentária Anual, que envolve o orçamento fiscal, né, que envolve o orçamento de investimento das empresas estatais e que envolve o orçamento da Seguridade Social. Bem, o planejamento, ele atende a todos os princípios da contabilidade pública. São 12 princípios. Mas o que vale ressaltar ali que no princípio do equilíbrio, você pressupõe que o governo ele não apresente déficit público. Ou seja, que não haja um déficit nas contas do governo. Bem, isso é praticamente impossível em se tratando de Brasil ou em se tratando de qualquer outro país. Por que isso é impossível? Porque em economia nós partimos do pressuposto que você tem que gastar
para gerar renda. E o governo, o setor público, ele geralmente gasta mais do que ele arrecada na forma de tributos, né? Historicamente, se nós formos rever a década de 60, a década de 70 até a década de 80, nós veremos o seguinte, que o governo ele pode tirar a receita dele da arrecadação tributária, né, dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria e tudo mais. Ele pode tirar essa receita através de empréstimos ou de atividades produtivas. No caso do Brasil, na década de 60 e na década de 70, nós não tínhamos praticamente essa atividade produtiva. E a atividade produtiva que eu me refiro é a indústria realmente, a indústria pesada. Né? O Brasil, ele industrializou, nós podemos dizer assim, muito tarde. Foi uma industrialização tardia, realmente. Nós chamamos de capitalismo tardio. Nós passamos por todas aquelas etapas da primeira, da Revolução Industrial, e segunda Revolução Industrial, muito depois. Então, o Brasil ele não tinha como tirar esses recursos da atividade produtiva. E também a arrecadação tributária, ela era insignificante no que diz respeito ao montante, ao volume de despesas que o Brasil precisava realizar para implantar o setor produtivo. Então, o que foi que nós fizemos? Nós recorremos a empréstimos, a financiamento. Só que com a crise do petróleo, na década de 70, esses recursos eles se tornaram caros. Né? Foi na época em que o México decretou a moratória, já praticamente década de 80, todos os países do chamado terceiro mundo iriam decretar a moratória por não poder honrar com o pagamento da dívida. Então, durante a década de 80, nós paramos de crescer. A chamada década perdida, para poder arrumar a casa, né? Para poder estabilizar a economia, porque nós sofríamos um processo inflacionário absurdo. Então, historicamente no Brasil, sempre houve esse déficit público. Então, o princípio do equilíbrio entre aqueles dois princípios de regem a contabilidade pública, ele não é aplicável. Ele não tem como ser, esse objetivo não tem como ser atingido em se tratando de Brasil. Bem, e a partir geral, o que foi que aconteceu? O que nós vemos? Nós vemos o seguinte, que o governo ele tem um gasto autônomo, tá? E tem um gasto induzido pela arrecadação tributária. O que seria esse gasto induzido pela arrecadação tributária? A arrecadação tributária menos as transferências que o governo tem que realizar, te dá, por exemplo, o volume de gastos que podem ser realizados, né? Atingindo aquelas finalidades, atingindo aquelas naturezas todas, aquela classificação por natureza. Bem, mas o que tem acontecido no Brasil? Você tem aumentado a arrecadação tributária, mas você não tem aumentado as transferências. Ou seja, você tem um superávit primário elevado,